Passos contestou na Justiça ontem, entrou com ação para questionar o reajuste do IPVA 2022 em Sergipe. O processo, que tem o número 2022-11-12-0010, foi protocolado na manhã de ontem, terça-feira, dia 25. O parlamentar já havia dito em discurso na Assembleia Legislativa, ainda nas sessões finais do ano passado, que iria acionar a Justiça para derrubar o reajuste cobrado pelo governo do Estado nos boletos do IPVA 2022. Geórgio disse ainda que, de forma como foi feito, o aumento é ilegal. Tem casos em que o aumento foi de 28% para alguns carros, um percentual maior que a inflação de 2021, que foi de 10,06%, o que torna este aumento ilegal. O deputado disse ainda que já existem ações semelhantes em outros estados do país. No Distrito Federal e em Pernambuco, processos semelhantes estão tramitando. E nós tivemos essa iniciativa aqui em Sergipe, já que este aumento é exorbitante e ilegal, disse o deputado estadual Geórgio Passos. Mas vamos lá. Eu fiz um levantamento hoje logo cedo, junto com a produção do programa, e busquei o reajuste médio do IPVA em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Alagoas e em Sergipe. Eu busquei São Paulo, Rio e 3 estados do Nordeste para falar sobre essa questão do IPVA, porque, além de tudo, é uma questão que está palpitando aí nas conversas, e na hora que o povo vai meter a mão no bolso, realmente dói pagar IPVA. Dói, mas tem que pagar. Vai fazer o quê? E aí, eu descobri que o reajuste médio do IPVA em São Paulo foi de cerca de 22,54%. No Rio de Janeiro, chegou a 21,91%. Na Bahia, que é aqui do lado de Sergipe, chegou a 22,8%. Em Alagoas, que é um estado do porte de Sergipe, o aumento do IPVA médio chegou a cerca de 30%. E em Sergipe, o reajuste médio do IPVA chegou a 15,71%. Ou seja, o reajuste médio do IPVA aqui no estado de Sergipe foi um dos menores, e dos que a gente buscou foi o menor de todos. Tem aumento aqui do estado de Alagoas, estado vizinho, de cerca de 30%. E a gente aumentou, a gente não, né? O governo de Sergipe aumentou em 15,71% de aumento, em média. Então, a gente buscou, logicamente, a média, não tem como buscar de carro por carro. Então, não que o deputado Geórgio Passos esteja tentando criar uma situação política, mas que o aumento médio de Sergipe é muito menor do que o aumento médio, é cerca de 50% do estado de Alagoas, cerca de 70% do estado da Bahia, e do Rio e de São Paulo também. Então, às vezes, as reclamações, não que beirem a insanidade, porque não beira a insanidade de um cara como Geórgio Passos, que é extremamente inteligente e cauteloso. Mas, às vezes, a gente busca criar, e aí muita gente também pode criar, tentar criar um factoide político para tentar prejudicar em 2022, ano de eleição, o IPVA de Sergipe. Segundo o trabalho que nós realizamos de pesquisa, desses 5 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas e Sergipe, o estado de Sergipe é o menor de todos. E olhe que com Alagoas é quase 50% de diferença. Então nós estamos aqui pagando IPVA muito mais em conta, logicamente, do que os outros estados. Não que a gente não tenha, logicamente que a gente não queria ter aumento nenhum. É meu pagar IPVA. Agora o final de placa do meu carro é 1 ainda.
Aí eu vou ter que pagar logo. Só 3 estados não tiveram reajuste. Só 3 estados, segundo a pesquisa que nós fizemos, e se a gente não se engana, não tiveram reajuste de PVA. Mas Sergipe teve um aumento de 15,71% em média. E aí nós buscamos ainda mais informação. E temos muito mais informação a dar. Sergipe é o estado brasileiro que registrou a menor variação do imposto sobre propriedade de veículos automotores IPVA para 2022. Índice baseado no valor de mercado do veículo. Além disso, para o ano de 2022, o governo vai manter o desconto de 10% para pagamento à vista até o dia 31 de março. Haverá também a possibilidade de parcelamento em até 3 vezes pela Secretaria de Estado da Fazenda, sem juros, desde que a última parcela seja recolhida no mês do licenciamento do veículo. Já os taxistas, proprietários de veículos de transporte escolar e PCDs, que são isentos de PVA, poderão requerer a isenção do imposto por meio do site da Cefaz. Essa portaria que eu acabei de falar, ela foi divulgada e foi publicada no Diário Oficial no ano passado, no dia 30 de janeiro de 2021. O imposto se baseia, o IPVA, na variação de preços do mercado da tabela FIP, no caso dos carros usados, e no valor de nota fiscal para os novos. A pesquisa da tabela FIP apontou aumento tanto nos valores de carros novos quanto dos usados, diferente do que era registrado nos últimos 20 anos, no qual era comum a redução do preço de veículos usados. O aumento foi impulsionado, entre outros fatores, pela inflação no país e escassez de componentes eletrônicos e de matérias-primas da indústria automobilística. Ou seja, tudo que dá problema no Brasil recai no bolso do brasileiro. Segundo a Cefaz, ainda assim, enquanto nos outros estados da federação o reajuste médio da alíquota do tributo para o ano de 2022 será acima de 20%. Em Sergipe, o valor está estimado em torno de 15,71%. Então, a gente precisa, logicamente, antes de dizer que Daniela é uma menina bonita, a gente geralmente precisa fazer um termo comparativo, né? E a gente faz um termo comparativo quando a gente busca números de outros estados, de outros municípios. E aí a gente buscou o número de quem cobra e de quem recebe o IPVA. É o número dos estados. Então, vou repetir para que fique bem claro para você, ouvinte da Sala Brasil FM do programa Sem Censura, saiba que o IPVA de Sergipe é o menor, é o que teve a menor variação do ano de 2021 para o ano de 2022. Tanto é que nós buscamos 5 estados brasileiros, os 2 principais, que é Rio e São Paulo, e buscamos os 2 que fazem divisa com Sergipe, que é a Bahia e Alagoas. E deste estudo, dos 3, nós acreditamos que chegamos aí a Sergipe com 15,71%, o menor aumento de variação no IPVA para o pagamento de 2022. E aí não cabe aqui nenhuma peça de responsabilidade, mas a gente precisa, logicamente, melhor informar. Porque era muito bonito chegar aqui e dizer: governador, aumentou o IPVA em 15,71%. Mas aí, quando você busca uma informação mais qualificada, quando você busca uma informação mais precisa, você encontra que Sergipe foi a menor variação do IPVA. Não que seja bom. Bom era não ter. Aumento algum. Mas se a tabela FIP diz, e se também é calculado em cima da tabela FIP, o imposto imposto sobre propriedade de veículos automotores, diz que tem que aumentar, vai fazer o quê? Né? Vimos aí agora
de um tempo difícil de pandemia, onde todos nós tentamos tirar de nossas vidas a Covid-19. Estamos conseguindo, através da vacina, através da ciência e principalmente através do Deus agir. Estamos deixando, graças a Deus, a Covid-19 para trás. Isso vai fazer parte do passado com fé em Deus, desde que a gente ainda respeite as autoridades sanitárias com o uso de máscara, com o uso de álcool em gel. O estúdio aqui, nós fizemos uma entrevista aqui, já foi todo desinfectado. A gente já está sem problema algum com relação a essas questões. Mas a gente precisa ter essa responsabilidade também na rua, nos carros, nos táxis, no Uber. Andar de máscara, cuidar do álcool em gel. E voltando agora rápido ainda, a Ômicron. Falou alguma coisa da Ômicron? No ônibus. Ah, no ônibus. O ônibus aqui é uma maravilha. O Cetrans me parece que não enxerga. Não tem óculos e parece que os olhos são vendados. Não enxergam não enxergam nada do que acontece no transporte público de Sergipe. Quando você passa na Barão de Maruim, você passa a ver ônibus lotados até a tampa. Mas voltando à questão do IPVA, e aí não vai nenhum tipo de crítica para quem quer que seja, a gente precisa fazer as avaliações baseadas em dados que mostrem e que permitam esclarecer a opinião de cada um de nós sobre o aumento do IPVA. E a justiça, lógico, é um direito do cidadão e do deputado George Passos. Mas qualquer magistrado que pegar um processo como esse vai fazer, passa aí uma média dos estados brasileiros de quanto foi o aumento do IPVA em todos eles, e vai encontrar, logicamente, que o IPVA não foi. O aumento do IPVA em Sergipe não foi o aumento que todos esperavam e que todos diziam ser. Porque uma coisa é a pessoa falar, a outra é pagar. 15,71% é um percentual que realmente bate no bolso do contribuinte, mas é muito menor do que alguns estados da federação, ou aliás, é o menor reajuste em média dos estados da federação e 50% do valor do IPVA do nosso vizinho Alagoas. Aí, meu amigo, fica na sua consciência o seu juízo de valor.